Colonialismo estadunidense, independentismo porto-riquenho e o reggaeton nisso tudo. Primeiro é importante que eu te diga que o reggaeton, como a gente conhece hoje, nasceu em Porto Rico, uma ilhazinha no Caribe que é uma colônia dos Estados Unidos. Sim, como diria o Toguro, em pleno 2022. Isso significa dizer que eles não têm autonomia econômica, têm muitas restrições quando vão criar leis e eles sequer podem votar pelo presidente deles. Essa é a democracia dos Estados Unidos em Porto Rico. E essa dominação em Porto Rico começou no final do século XIX, com o fim da Guerra Hispano-Americana. E desde o princípio ela foi brutal, reprimindo qualquer insurgência independentista. Para ter uma ideia, um líder pelo independentismo foi exposto a experimentos com radiação durante a sua prisão política nos anos 50. Aliás, experimentos dos americanos com pessoas são amplamente documentados na ilha, tá? E assim eles caminharam por mais de um século de dominação, que agravou crises políticas e financeiras e obrigaram que boa parte dos boricuas, como eles gostam de ser chamados, tivessem que sair da ilha e ir para os Estados Unidos. E é devido a esse processo que o reggaeton nasce, com porto-riquenhos conhecendo a cultura hip-hop nos Estados Unidos e trazendo de volta para a ilha, misturado com algumas influências latinas. Mas apesar de ter nascido nesse contexto, o reggaeton nunca foi muito de falar de política. Havia, assim, críticas esporádicas à polícia, ao governo, ao sistema carcerário, mas nada que se comparasse ao que o rap sempre fez. Era sempre coisas mais genéricas, sabe? Lá no início do gênero, nos anos 90, o Vico C e o Ruben DJ faziam uma coisinha ou outra, e na metade dos anos 2000, o Residente do Calle 13 também fazia alguma coisa, mas a exceção confirma a regra. Corta para 2017, quando veio o furacão Maria, o maior desastre ambiental da história de Porto Rico. Devastou a infraestrutura, pode ter matado mais de 4.600 pessoas. A resposta do governo estadunidense para esse desastre não poderia ter sido pior. Demorou semanas e quando o presidente foi para a ilha, ele debochou dos efeitos do desastre e quando mandou alguns recursos, mandou pouca coisa. Guarda essa informação porque ela vai ser importante mais tarde. 2 anos depois, os porto-riquenhos foram às ruas pedir pela renúncia do governador de Porto Rico, que é a autoridade máxima dentro da ilha. Liderados por um dos porto-riquenhos mais famosos do mundo, que é o Ricky Martin, o residente da Calle 13, e um trapper que naquela época era bem promissor, e hoje a gente conhece ele como Bad Bunny, eles conseguiram tirar o Ricardo Rosselló do governo. Rolou tipo uma vaza-jato em Porto Rico e descobriram que o Rosselló era um baita de um cuzão, machista, escroto, debochou dos efeitos do furacão no WhatsApp, enfim, uma história que depois eu conto. Com a infraestrutura e as contas públicas devastadas depois do furacão, Porto Rico foi obrigada a pedir arrego para Washington. Mas as estratégias vindas de cima para baixo para tentar reerguer a economia da ilha estão transformando um país de 3 milhões de pessoas, das quais 43% abaixo do nível da pobreza, num enorme resort a céu aberto. Basicamente, os estadunidenses estão fazendo de um paraíso tropical um paraíso fiscal, atraindo ricaços em busca de baixos impostos. Qual o problema disso? Com esses bilionários e milionários comprando terrenos e imóveis na ilha, estão levando os preços do mercado imobiliário às alturas, tornando impraticável para um porto-riquenho morar em Porto Rico. E sobram relatos de pessoas que são intimidadas a venderem as suas propriedades para americanos a preços exorbitantes. Ah, mas aí você vende e fica rico. Fica rico e vai viver aonde? Debaixo da ponte? Porque tá tudo caro. Isso sem contar a enorme quantidade de pessoas que vivem de aluguel e que os donos das casas delas vendem essas residências e essas pessoas elas ficam sem casa, elas são despejadas pelos novos donos que normalmente são americanos. Não bastasse isso, lembra daquele lance da infraestrutura pós-furacão? Pois é, 5 anos depois da tragédia, tem casas que sequer foram reconstruídas e lugares na ilha que jamais tiveram a energia elétrica completamente restabelecida. Infraestrutura de energia que, aliás, é central nesse papo. Muitas cidades porto-riquenhas se acostumaram a ter quedas constantes de energia durante a semana. Resultado, com todas essas dificuldades, entre 2010 e 2020, a população de Porto Rico reduziu 12%. Proporcionalmente, é como se 25 milhões de pessoas fossem embora do Brasil em apenas 10 anos. Isso levou os porto-riquenhos novamente às ruas. Um movimento que levanta os gritos Gringo Go Home e Puerto Rico para los porto-riqueños. Eles protestam especialmente contra a empresa norte-americana que passou a distribuir energia no país depois do furacão, a Luma Energy, e ao novo governador, o Pedro Pierluisi. É importante ressaltar que esses movimentos eles são essencialmente independentistas, o que significa dizer que eles acreditam que Porto Rico vai saber lidar melhor com seus problemas e com suas riquezas se eles forem um país soberano. Em alguns desses protestos aconteceu algo que ficou muito característico.
Os manifestantes levam equipamentos elétricos e eletrônicos que estragaram devido ao péssimo serviço da Luma. É a chamada basura combativa, ou o lixo militante. Bom, como você já sabe, o Bad Bunny em 2019 ajudou a tirar um governador babaca do poder. Então a atividade política dele não é de hoje. A diferença é que em 2022 o Bad Bunny é simplesmente um dos artistas mais ouvidos do planeta Terra. O último álbum dele, Um Verano Sem Ti, tá destruindo todos os recordes de reproduções possíveis. Muitas faixas desse álbum têm um componente político aqui e outro ali, mas com certeza a mais marcante é El Apagón, que faz referência àquelas constantes quedas de energia que eu estava comentando por causa da Luma Energy. O refrão dessa música, que diz Puerto Rico está cabrón, pode ser perfeitamente traduzido para Porto Rico é foda, nos dois sentidos que essa palavra pode ter, tá? Tanto que Porto Rico é muito bom, foda, quanto puta merda, Porto Rico é foda. E no segundo momento da música, a letra diz: Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. No me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, que se vayan ellos. Uma clara referência ao movimento Gringo Go Home e contra esse processo que está expulsando os porto-riquenhos aos poucos da ilha. Nos shows sempre lotados da turnê Um Verano Sem Ti, o Benito sempre faz questão de fazer protestos muito sérios contra a Luma e contra o governo porto-riquenho. E agora ele vai lá e me lança um videoclipe de El Apagón, que é um mini-doc, que simplesmente dá um spoiler de toda a apuração que eu tô fazendo há mais de um mês para esse vídeo. Mas sério, gente, vão lá assistir porque vale muito a pena. O Benito real decidiu que vai levar a força que ele tem no mundo da arte para defender os seus princípios políticos. E isso é lindo, ainda mais no reggaeton. Hoje a gente tem visto com muito mais frequência esse componente político nas letras do gênero, não se limitando mais só ao Residente e ao Bad Bunny. Uma das promessas do reggaeton atualmente, a Rainal, lançou esse ano um álbum que leva a canção Pieces, que conta a história de um romance lésbico que vai acabar por conta da saída de uma delas de Porto Rico, apesar de ela não querer. Recomendo muito, se você ainda não ouviu falar da Rainal, você vai ouvir muito falar dela. Agora vem cá, você quer saber mais sobre reggaeton e geopolítica da periferia do mundo? Me segue!